Olá, essa é a gravação da nossa aula de número 1 do nosso curso Fundamentos da Fé da classe de Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Vila Nova. Essa aula está sendo gravada para aqueles alunos que perderam a aula virtual através do aplicativo Zoom, a fim de facilitar para você ter acesso a esse conteúdo. O nosso curso possui 20 lições, nós pretendemos trabalhar 4 meses preparando novos membros para a igreja e também recebendo irmãos que estão vindo de outra igreja evangélica daqui da nossa cidade. A lição de número 1 trata sobre a criação e a queda do homem. É preciso saber que o decreto de Deus que deu início a tudo o que existe e que trata da origem de todas as coisas é o chamado decreto da criação. Há 4 verdades a serem cridas sobre a criação. Antes de falar sobre essas 4 verdades, eu preciso dizer que nas confissões de fé do protestantismo, existem apenas 2 formas que os estudiosos, que os pastores daquele período encontraram para a, apresentar o tema de Deus, da criação e da queda. Ou as confissões de fé começam falando sobre a pessoa e o ser de Deus, ou elas começam falando sobre as escrituras sagradas. A razão por que os livros de teologia do passado e agora do presente escolheram este caminho é o credo apostólico, o credo que sempre começa com uma declaração de crer em Deus. E então alguns grupos ficaram na dúvida se falavam primeiro de Deus ou se falavam primeiro da Escritura, porque nós cristãos cremos em Deus por meio da pregação da Escritura Sagrada. E a maioria dos livros de teologia sistemática, eles sempre começam falando sobre o ser de Deus, nós chamamos de teontologia, e depois eles tratam da questão das Escrituras Sagradas. A própria Institutas de João Calvino, que é um livro importante para o calvinismo, ele começa falando sobre o conhecimento de Deus e ele o faz porque ele usa o credo apostólico como base de esboço para ensinar a doutrina na igreja. Então, como eu disse, há 4 verdades a serem cridas sobre a criação. Primeiro, que Deus é o criador de todas as coisas. Gênesis capítulo 1, ele diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E Atos capítulo 17, quando Paulo faz o seu grande sermão no Areópago, ele fala a respeito de Deus ser o criador de todas as coisas. Deus é criador. Então, o pressuposto do cristianismo não é que houve um Big Bang e as coisas passaram a existir, mas é que havia Deus e Deus resolveu criar todas as coisas. Segundo, Deus criou todas as coisas a partir do nada, não existia matéria antes. Deus criou a matéria. Então, nós chamamos isso de criar ex nihilo, uma expressão em latim que quer dizer partindo do nada, a partir do nada. Deus cria todas as coisas a partir do zero absoluto. Ele criou a matéria e essa é a razão porque nós não somos materialistas. Nós cremos que a existência de Deus é anterior à existência da matéria porque ele criou todas as coisas a partir do nada, conforme está escrito em Gênesis. E a primeira coisa que Deus criou foi a luz. Ele disse: haja luz, e a luz houve, passou a existir. Terceiro, Deus criou tudo muito bom. Deus não criou o mundo e a humanidade no estado dessa dissolução que a gente vê diante dos nossos olhos. Deus criou o mundo bom. Deus criou os homens e as mulheres bons. Depois, com a entrada do pecado, é que o desequilíbrio nas relações humanas e nas relações do homem com a criação ficou ruim e prejudicada. Em quarto lugar, Deus criou o universo livre e espontaneamente em função do seu amor. Eu havia dito que eram 4 afirmações, mas na verdade são 6. Deus também criou todas as coisas para a sua glória. Isaías capítulo 43, versículo 7.
e Deus criou tudo em harmonia e interdependência. Conforme a gente vê nessa tabela, os 3 últimos dias da criação estão intimamente relacionados com os 3 primeiros dias da criação. O quarto dia, que diz sobre os luzeiros, está relacionado com o primeiro dia, quando Deus criou a luz. As aves e os peixes criados no quinto dia estão relacionados com a criação do segundo dia, quando ele criou o firmamento e fez separação das águas. E a criação dos animais e do homem, que aconteceu no sexto dia, está em relação com o terceiro dia, quando Deus criou terra e vegetação. Ao examinarmos essa tabela, podemos perceber que há uma estreita relação entre os dias da criação. O quarto dia depende do primeiro, porque sem luz não pode haver luzeiros. O quinto dia depende do segundo, porque as aves voam no céu e os peixes vivem na água. E o sexto dia depende do terceiro dia, porque sem terra seca e os vegetais, os animais e o homem não podem sobreviver. Deus não pode ser confundido com a sua criação. Isso é uma diferenciação que a gente faz entre transcendência e imanência. Deus é transcendente, ele está além e acima da sua criação. Nós não podemos chamar a criação de Deus. A árvore não é Deus, o trovão não é Deus, o sol não é Deus, porque estes são elementos da criação. Deus está além, ele é transcendente à sua criação. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos dizer que toda a criação existe sem Deus. Deus está presente na sua criação e se relaciona com ela. De modo que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Deus é imanente no sentido de que ele se aproxima, ele ouve, ele vê e ele participa daquilo que ele mesmo criou. Deus não pode ser confundido como a criação ou um pedaço dela, ou a criação ser um pedaço dele. Deus é distinto da sua criação e, por outro lado, embora Deus não seja limitado pelo universo que ele mesmo criou, ele está presente permanentemente neste universo. Você lê sobre isso no Salmo 139, quando diz que não há lugar onde nós podemos nos ausentar da presença de Deus. Deus é imanente, Deus é transcendente, Deus é onipresente, ele está presente em todos os lugares, ele é onisciente, ele conhece todas as coisas e ele é onipotente, ele tem todo o poder nas suas mãos. No sexto dia, como nós vimos, Deus criou o homem. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, como a coroa de toda a criação. Isso está descrito em Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Deixa eu ver se a gente pode abrir aqui a escritura. Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Gênesis, deixa eu só mudar aqui. Capítulo 1, versículo 26 e 27. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Isso quer dizer que o homem foi criado num sentido restrito, com um verdadeiro conhecimento, retidão e santidade. A imagem de Deus no homem, quando acontece a queda, ela não é destruída. O que o homem perde com a queda no pecado é o que nós chamamos em teologia de justiça original. Ele perde o seu verdadeiro conhecimento, a sua retidão e a sua santidade na presença de Deus. E no sentido mais abrangente, como um ser espiritual, racional, moral e imortal, estes são os elementos da imagem de Deus no homem. E essa imagem de Deus no homem é que o distingue do restante da criação, inclusive os anjos.
Em função da imagem de Deus no homem, é que este recebeu o mandato de governar a criação de Deus, que nós chamamos de mandato cultural, em Gênesis 1:28. Deus o criou e lhe deu domínio sobre as aves e sobre todas as coisas, não para que ele os depredasse, os oprimisse e os destruísse, mas para que ele os administrasse e cuidasse deles. Deus fez o homem como se fosse um jardineiro, um administrador, mordomo das coisas que ele criou. Além do mandato cultural, o homem recebeu da parte de Deus mais dois mandatos, que nós chamamos de espiritual, Gênesis 2:1-4, que é de viver em comunhão, dependência e obediência a Deus, e o mandato social, que está em Gênesis 2, capítulo 21 a verso 24, que diz respeito ao homem viver em família e sociedade. Ele deve crescer e multiplicar, e ele deve organizar-se em sociedade para que haja boa convivência. Então, o homem recebeu de Deus três mandatos: o mandato cultural, cuidar do mundo e administrá-lo; o mandato espiritual, viver na dependência de Deus e em comunhão com Ele; e o mandato social, constituir família, crescer, multiplicar e viver numa sociedade justa. Quanto mais conhecermos a Deus, mais conheceremos a nós mesmos, já dizia João Calvino no capítulo de abertura das suas Institutas. E quanto mais nos conhecemos, ou mais nos conhecermos, mais conheceremos a Deus também. De modo que, ao perceber quem nós somos, nós percebemos a grandeza de Deus. E ao perceber a grandeza de Deus, nós percebemos o quão finitos e limitados nós, seres humanos, somos. O assunto que vem a seguir, então, é a queda. Mesmo depois da queda, os irmãos conhecem a queda, Deus diz para que o homem não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ele, em desobediência, foi lá e comeu juntamente com a sua esposa. Mesmo depois da queda, o homem possui a imagem de Deus, só que de forma desfigurada, principalmente em seu aspecto restrito, que é o seu verdadeiro conhecimento, a sua retidão e a sua santidade. O homem perdeu um conhecimento completo, equilibrado e harmônico das coisas. Embora haja muito conhecimento no mundo, esse conhecimento ele pode servir tanto para o bem quanto para o mal, em muitas vezes e em vários momentos da história do mundo nós vemos isso. Então o homem perde o verdadeiro conhecimento, ele perde a sua retidão, ele agora passa a ser movido por interesses e passa a ter dificuldades sociais. E ele perdeu a sua santidade, ele não consegue se relacionar com Deus e não consegue tratar as outras pessoas com propósitos santos. As nossas melhores boas obras, elas são recheadas, elas são permeadas com também atos, sentimentos, desejos, pensamentos pecaminosos. Você para no semáforo e vai dar uma esmola para uma criança e que está ali pedindo, então você dá, mas com aquele sentimento orgulhoso, soberbo de que você é a melhor das pessoas. Então, tudo que a gente faz, ainda que haja boas intenções, sempre há uma ponta, uma sujeira, uma marca do pecado atrapalhando para que seja completamente santo e perfeito. É disso que nós falamos quando mencionamos uma doutrina calvinista não muito agradável, que é a depravação total. A depravação não diz que os homens se tornaram os piores que poderiam chegar a ser. Sempre o homem pode piorar um pouco mais e a gente vê que vai piorando mesmo. Mas o que a depravação total ensina no seu aspecto geral é que todas as nossas obras, todos os nossos sentimentos, todas as nossas reações, eles são permeados por atos, sentimentos, desejos, pensamentos, omissões e ações pecaminosas. Não há uma única obra sequer que a gente faça que nós possamos dizer que ela está 100% isenta de alguma marca ou presença do pecado nela. Embora não seja completamente ruim, todas as nossas boas obras são marcadas por aspectos, em maior ou menor grau, da queda do homem
no pecado. Deus havia feito um pacto com o homem no qual este deveria obedecê-lo, conhecido no mundo da teologia como Pacto das Obras. E esse pacto consistia em três coisas: uma promessa, a vida eterna, se ele permanecesse em obediência. Aquela prova diante da árvore do conhecimento do bem e do mal não seria ad eterno, não seria para sempre. Ela teria um momento em que acabaria. No entanto, o homem não suportou até que esse momento chegasse e caiu antes. Havia uma condição: perfeita obediência a Deus. Deus disse que o homem podia fazer tudo o que quisesse, menos uma coisa. E ele acabou fazendo essa uma única coisa que Deus disse para ele não fazer, como muitas vezes nós fazemos. E havia uma pena, a morte, que é a separação da presença de Deus. Não é simplesmente parar de respirar e depois de algum tempo, sendo consumido por vermes, desaparecer do mapa, deixando apenas ossos, e depois de séculos e milênios, nem isso. Morte na Bíblia não quer dizer deixar de existir. Morte quer dizer perder o privilégio de viver na presença de Deus ou de viver com Deus na sua casa. Por isso, o ato de Deus colocar dois anjos segurando espadas de fogo na entrada do jardim é também um ato de misericórdia para não permitir que o homem comesse do fruto da árvore da vida e assim perpetuasse o pecado na sua história e na sua existência. Então, Deus expulsou o homem para que o acesso à árvore da vida fosse permitido somente depois que ele realizasse a redenção, a remissão do homem, o que é prometido em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Então, o estado original do homem era de perfeita conformidade com a palavra de Deus, mas não era ainda de vida eterna. E a condição do pacto era que se mantivesse nessa condição por um período, quando então ele seria elevado à condição de vida eterna. O homem, porém, não cumpriu essa condição, desobedecendo a Deus, e perdeu o direito à vida eterna. Essa desobediência tomou o nome genérico de pecado. A definição bíblica de pecado é que pecado é a transgressão da lei de Deus. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Quando não nos conformamos à vontade de Deus. Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, e qualquer transgressão dessa lei é uma das respostas do breve catecismo de Westminster. As consequências do pecado de Adão atingiram toda a sua descendência, conforme está escrito em Romanos, capítulo 5, versículo 12. Por meio de um, o pecado foi transferido a toda a humanidade. A humanidade carrega consigo a pena do pecado. A morte, a culpa do pecado e a corrupção do pecado estão presentes na experiência de todos os seres humanos, sem exceção. Morrer não significa deixar de existir ou respirar. Morrer significa perder a comunhão com Deus, perder o direito de viver ao lado de Deus na sua casa e estar, então, ser separado de Deus. A definição bíblica de vida é exatamente conhecer a Deus. João, capítulo 17, versículo 3. Você pode acompanhar comigo. João, capítulo 17, verso 3. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A teologia define vida como comunhão imperdível com Deus. A morte física é consequência da morte espiritual e não o contrário. Na morte física, nossa alma é separada de nosso corpo. Na morte espiritual, nós somos separados de Deus. A culpa de Adão nos foi imputada. A palavra imputar quer dizer colocar sobre, impor sobre, atribuir a alguém.
Então a culpa de Adão foi imputada sobre nós por Deus, porque Adão era o nosso representante diante de Deus, e é por isso que nós podemos receber a vida eterna por meio de Cristo, porque ela também é imputada sobre nós, colocada sobre nós, atribuída a nós pela justiça de outro. Cristo só poderia ser o nosso Salvador e vivêssemos e vivermos eternamente com Ele se o método da condenação, perdão, fosse o mesmo método também da salvação e vice-versa. A imputação significa que Deus aplicou o julgamento de Adão a todos nós, a fim de poder aplicar também a redenção de Cristo aos seus eleitos, conforme está narrado em Romanos capítulo 5, versículo 1 a versículo 12. Carregamos a corrupção do pecado porque somos totalmente incapazes de voltar a um relacionamento de vida com Deus sem que Deus nos redima. O homem por si só não consegue alcançar a Deus. Ele precisa que Deus lhe dê um provimento, e o provimento que Deus deu para nós é Jesus Cristo. Romanos 3:23 diz que nós estamos destituídos da glória de Deus. Uma outra tradução diz que nós somos carentes da glória de Deus. E uma outra tradução diz que nós não alcançamos a glória de Deus. O que é depravação total? Depravação total é nós sermos destituídos da glória de Deus, nós perdermos essa glória, nós carecermos, necessitarmos dessa glória e nós não a alcançarmos por nossos próprios esforços, a não ser pela obra de Cristo na cruz a nosso favor. Essa corrupção nos atingiu inteiramente, nós chamamos isso de depravação total, eu já falei. Agora nós pecamos por ação e omissão. Nossos pecados têm a ver com o que nós fazemos, mas nossos pecados também têm a ver com aquilo que nós deveríamos fazer e não fazemos porque nos omitimos. Também nossos pecados são presentes nos nossos atos e nas nossas palavras, e até mesmo nos nossos pensamentos. Se um homem olha para uma mulher desejando-a sexualmente no seu coração, sendo ela esposa de outra pessoa, ele já pecou contra ela só por pensar e desejar lá na sua mente. O homem sem Cristo é escravo do pecado e sua vontade não é livre como a de Adão foi. Depois da queda de Adão, o homem não tem mais livre arbítrio, porque a sua vontade se tornou escrava do pecado. Se a sua vontade é escrava do pecado, então ele não tem liberdade, ele faz aquilo que as inclinações pecaminosas da sua carne desejam, e isso é escravidão. O homem agora é tendente ao pecado e tem prazer nele. Somente se Cristo lhe der a vida e o libertar, poderá voltar à vida com Deus, conforme está escrito em João 8, 32 e 36, ou a 36, e Romanos 8, do verso 5 ao verso 8. A nossa conclusão dessa primeira aula é a seguinte: primeiro, nós devemos cuidar da criação por causa do mandato de Deus. Não é da vontade de Deus que nós destruamos a criação, mas que administremos em seu nome para a sua glória. Não faz parte, não deve fazer parte do nosso comportamento moral, do nosso caráter, sermos pessoas que estragam o mundo. Pelo contrário, nós devemos ser pessoas que cuidam do mundo. Eu fui pastor de um senhor chamado José. Ele tinha uma barbearia em uma avenida lá em Aparecida de Goiânia, e a prefeitura plantou várias árvores nos canteiros centrais dessa avenida, e os canteiros eram largos, então muitas crianças vinham às 5 horas da tarde jogar futebol nesse gramado, e como tinha uma fileira de árvores bem no meio, várias delas foram quebradas por esses garotos porque queriam jogar bola ali. Menos na frente da barbearia do Sr. José. Quando ele viu que eles queriam jogar bola ali, que queriam quebrar as árvores do seu quarteirão, como tinham quebrados do quarteirão de baixo, do quarteirão de cima, ele simplesmente não permitiu. Ele chegava lá e não deixava os meninos jogar bola ali, ele protegeu as árvores, ele regou as árvores. Hoje, quando você vai lá naquela avenida, você percebe que o quarteirão de cima, o quarteirão de baixo não tem árvores no gramado central,
Mas em frente à barbearia do seu José, o seu José já está na glória, está vivendo na eternidade com Deus. Existem 3 árvores frondosas que são as únicas daquele trecho da avenida que perduraram. A prefeitura não replantou outras. As crianças e rapazes continuam jogando bola naqueles locais. O gramado nem é perfeito, a não ser em frente à barbearia do seu José, porque aquelas árvores foram cuidadas, protegidas da depravação das pessoas que destroem tudo simplesmente buscando um prazer imediato, como um jogar futebol, uma pelada na rua. Nós devemos ser pessoas que cuidam, portanto, não devemos ser pessoas que jogam lixo na rua, que mantêm a nossa casa suja, que estraguemos as árvores e as coisas. Não, nós devemos ser pessoas que cuidam do patrimônio, cuidam da criação, cuidam das outras pessoas, usando de bondade e de disciplina e esforço para fazer isso. Esse é o que nós chamamos de mandato cultural. Segundo, a resposta de Deus à queda e à redenção é a redenção em Cristo Jesus por meio do seu sangue derramado na cruz. Desde a queda, a salvação já estava prometida no descendente da mulher, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Vale a pena a gente abrir a Bíblia lá, quando o texto diz, Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Deus pronuncia o juízo sobre Adão, Eva e a serpente, e ele diz: porém, inimizade entre ti, a serpente, e a mulher, entre a tua descendência, a descendência da serpente, e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus não está falando aqui da briga entre homens e cobras. Deus está falando aqui da diferença entre os filhos de Deus e os que não são filhos de Deus. Os filhos da serpente são a geração mundana que não conhece a Deus, que não quer conhecer a Deus, que persegue os filhos de Deus o tempo todo. Então, estes feriram o calcanhar de Jesus quando o colocaram na cruz, seguindo Satanás. E Jesus lhes feriu a cabeça quando venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia. Por isso, os homens precisam se arrepender de seus pecados e entregar as suas vidas a Jesus para receberem perdão e remissão dos seus pecados. Ao crermos em Cristo, somos livres da condenação do pecado e podemos novamente glorificar a Deus. Para vocês que são alunos da classe, no final da nossa apostila, que já foi enviada para vocês, tem uma perguntinha de revisão para você ver se aprendeu o conteúdo. Na verdade, são 2 perguntas e uma tabelinha onde tem textos bíblicos para leitura durante a semana, todos eles relacionados à lição que nós acabamos de assistir. Até o próximo domingo, até a próxima aula. Deus te abençoe.